Boa noite. Olá, meninas. Boa noite. Hoje é mais um dia de Elas Estão Fazendo, nosso quadro aqui nas nossas lives de quarta-feira. E hoje nós vamos entrevistar a Letícia Rosa. Ela é uma empreendedora e ela trabalha especificamente com o empreendedorismo para mulheres cristãs. Então, eu acredito que vai ser um tempo muito bom aqui. Deixa eu só aguardar um minutinho para ver se ela vai chegar. Ela também é criadora da Escola de Negócios para Mulheres, muito legal. Vocês vão conhecer um pouquinho a história dela e como de repente você que está numa fase de estar em casa com os filhos, como que você pode de alguma forma empreender e fazer crescer aí a renda também na sua casa. Acho que é bem bacana. Ah lá, ela chegou. Vamos lá. Vou chamá-la. Tá aqui. Hoje é dia de Elas Estão Fazendo com Letícia Rosa, da Escola de Negócios para Mulheres. Vou já convidá-la para a gente saber tudo dela, para a gente conversar, conhecer um pouquinho a história dela e sermos inspiradas aí. Oi, Oi, tudo bem, Tô. Letícia? E você? Tudo bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo e te vendo. E você? Ah, tô bem também, tô te vendo e te ouvindo também. Bom, Tá bom. primeiramente eu quero agradecer você ter aceito o meu convite. Eu sempre digo que as lives que eu faço é como se eu estivesse abrindo a sala da minha casa, convidando uma pessoa para sentar do meu lado ali para a gente bater um papo, falar sobre Uhum. os assuntos que são pertinentes a cada uma, a história de vida ou o que a pessoa desenvolve. E ali a gente vai compartilhar a nossa conversa, nosso bate-papo para edificar outras mulheres. Então, é esse o meu objetivo sempre através das lives às quartas-feiras. Então, eu queria que você se apresentasse, dissesse para as mulheres de onde você é, se você é casada, se você tem filhos, e aí a gente vai Uhum. conversar um pouquinho sobre essa, né, essa coisa que é tão uma paixão aí, que é o empreendedorismo para mulheres, né? Primeiramente, quero também dizer o quanto você é linda, simpática, você está sempre animada nos seus vídeos, muito legal, parabéns por essa alegria, que isso contagia, né? Muito bom. A Letícia, ela é criadora da Escola de Negócios para Mulheres e também do curso online Meu Negócio Surpreendente. Então, ela vai falar um pouquinho no meio aí da nossa conversa também sobre isso. Então, pode se apresentar, Letícia, por Ah, então favor. tá bom. Ó, já fica aqui, né, meu agradecimento. É sempre uma honra. Nossa, Deus, é um privilégio estar aqui, viu, com a sua audiência na sua sala. Então, é muito legal mesmo. Bom, gente, eu sou mineira aqui de Belo Horizonte, Ah, aqui de Minas. E eu sou casada há 11 anos, eu fiz 11 anos de casada e tenho dois filhos. O Davi, que fez 9 anos segunda-feira, e o ai, que Arthur, legal. e o Arthur de 4 aninhos. Então eu tenho essa diferença de idade assim entre eles. Mas Ai, dois meninos. que gostoso. Minas, adoro Minas, gosto muito de Minas. Mineirinho, povo bem acolhedor. É verdade. Desconfiado, mas acolhedor. Letícia, conta pra gente então como e por que você começou a empreender. Conta um pouquinho da sua jornada, né? Se você sempre teve o sonho de ter um negócio, como que surgiu isso? Abre um pouquinho o coração pra gente aprender, por favor. Ah, bom, abro sim. É legal a gente falar de empreendedorismo porque eu já era empreendedora desde pequena, mas eu não tinha essa noção, né? Então é Entendi. importante a gente falar isso. Tem hora que já está ali, só que a gente não consegue ver na nossa história, né? Eu me lembro com Verdade. 10 anos.
vendo as vizinhas da minha mãe lá reclamando que os meninos estavam ruins na escola, que tinham tirado nota vermelha e tal, que não sabia mais o que fazer com os meninos, que os meninos não estavam aprendendo a ler. E eu com 10 anos, ouvindo conversa, né, dos outros, né, que naquela época não podia. Eu falei assim, não, gente, espera aí, eu ensino eles a ler. Então, eu com 10 anos, eu me vi, não, espera aí, elas estão com dificuldade nisso? Não, eu posso ajudar. Então, porque para mim, isso que é empreender, né? Você vê um problema, você vê uma necessidade e você chegar ali com a sua ajuda, né? E foi naquele momento, elas me contrataram, eu ensinei um monte de gente a ler, até hoje eu passo assim na rua, alguns marmanjos, né? Fiquei me apontando, aquela dona ali me ensinou a ler. Que Foi legal. mas é difícil a gente se ver como empreendedora, né? Porque até então o certo era você estudar, formar e arrumar um emprego fechado, né? Um caminho muito claro que você tinha que fazer. Só que eu não consegui fazer esse caminho. Eu saí do segundo grau e, assim, escola pública, na época não tinha Enem, não tinha essas coisas todas, né? Estou entregando minha idade, né? Não, vamos parar por aqui. E aí eu tinha que passar na federal. E aí na escola pública, federal, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, não, eu preciso trabalhar para pagar um cursinho para mim ir para a faculdade. E eu não sabia fazer muita coisa, né? Dava aula particular, vendia revista, né? Da Avon, lingerie, aquelas coisas. Mas assim, era sempre uma rendinha. Eu nunca imaginei um negócio. Ah, não, um dinheirinho. É um negocinho, era sempre assim. E aí, o que eu fui? Eu fui para um curso de cabeleireira, me formei em cabeleireira. E aí, comecei a trabalhar como cabeleireira. Daí, 2 anos, eu comprei meu próprio salão. Então, aí, Uau. empreendedora, né? Eu tinha um Aham. negócio, comércio. Uhum. E aí, eu fiquei 5 anos como empreendedora nesse salão. Só que eu me converti. E na minha mente, naquele momento, a mulher cristã não podia ter negócios. Porque Entendi. excesso de dinheiro, você tinha que ter um tempo grande para aquilo e a obra do Senhor. Né? Então, essas coisas ficaram conflitando na minha cabeça. Não, porque a mulher de Deus, ela tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, ela tem que ir nessa reunião de oração, ela tem que participar dos grupos da igreja. Uai, mas como que eu vou participar do grupo? Como é o meu negócio? Foi uma confusão que eu arrumei. Eu falei assim, realmente eu tenho que ir para a faculdade, realmente eu tenho que fazer e virar CLT. E nesse momento, tudo, me firmei na igreja, eu fui para a faculdade e fui arrumar um emprego de CLT. Até aí, tudo bem, né? O Senhor me ajudou, me prosperou, enfim. Casei, né? Tive meu primeiro filho. E aí, quando o Davizinho estava com 3 anos, eu queria engravidar de novo. E aí, eu tive 2 abortos espontâneos. E aí, nesse momento, assim, eu questionei tudo, né? Da minha existência ao meu trabalho. Sim. Porque eu falei, não, espera aí, eu tô fazendo tudo certinho, né? O que tá de errado? E aí eu vi que meu nível era altíssimo e outras coisas na minha vida estavam fora de linha. E naquele momento eu pensei assim, gente, e se eu não tiver mais filho? Eu perdi já um tempão das coisas do Davi, porque eu tô trabalhando demais. E eu não quero perder mais. Então, no primeiro momento, eu não saí do trabalho pensando em empreender. Eu saí do trabalho pensando em curtir a minha casa, a minha família, meus filhos e tal. Até então, Davi. Só que eu saí. E aí, é aquela coisa, né? Você, com dinheiro, você ajuda, abençoa pessoas, abençoa a obra, né? É. Você pode ser generosa, né? Você, enfim, você abençoa, você planta muito. E aí, não trabalhando, de onde que ia vir essa benção toda? E aí eu comecei a chorar com Deus. Assim, Deus, eu podia ajudar, e agora eu não posso mais. E isso entristeceu muito meu coração. E aí o Senhor me levou na parábola dos 10 talentos. E falou assim, eu te dei muitos talentos. Vai lá e gera renda. Então, naquele momento, eu senti assim que foi uma cajadada, mas também foi uma abertura de porta do tipo, você pode empreender. Você tem, né? Isso sim para as mulheres cristãs, né? Porque até então era uma coisa muito esquisita, né? Não, você pode ir, você pode investir, você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode fazer isso. Porque esse dinheiro vai ser para a obra, enfim, né? Abençoar a sua família. Então, naquele momento, eu falei assim, não, então agora eu vou assumir isso que eu tenho desde os 10 anos. Não vai ser mais um negócio, vai ser um negócio de verdade. Ai, que demais. Então, eu acredito que o filho também foi um fator, né, primordial aí para você refletir sobre isso, né?
Que eu sempre digo que as mães, elas já ganham uma malinha, né, quando vira mãe, que é a malinha da culpa, né? Então, se trabalha fora, aí tem a culpa por ficar, né, longe do filho. Se está em casa cuidando do filho, tem a culpa por não estar contribuindo financeiramente. Então, o empreendedorismo, ele vem para resolver esse problema, né? Ele vem para... não é pouco trabalho, é muito trabalho, mas ele vem para, pelo menos, né, nos permitir que a gente consiga conciliar um pouco mais essa coisa da casa, dos filhos, da presença da mãe juntamente com os recursos financeiros, que hoje é muito difícil, né, uma família que somente o marido consiga dar conta das responsabilidades financeiras, né? Acaba sendo necessário mesmo a mulher estar junto nisso, né? Então, acho que você já falou um pouquinho aqui do que seria o empreendedorismo na sua visão, que é enxergar uma necessidade e, de alguma Isso forma, resolver esse resolver aquela situação, né? problema. Se É, tem negócio. Agora, se não tem dinheiro, é só empreendedorismo mesmo. Porque quer dizer que a gente ajuda o outro e não tem essa troca de dinheiro, né? Não aham, tem. Então, é negócio, verdade. enfim, é uma ação social, mas se tiver dinheiro, aí vira um negócio. Entendi. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou lá no início? Primeiro, fala um pouquinho o que você faz hoje para as mulheres que estão aqui entenderem no que você empreende. Aí depois você conta um pouquinho quais foram esses primeiros desafios, além desse que você falou lá atrás inicialmente, mas quando você decidiu mesmo, não, agora, né, que Deus falou ao seu coração, então tá, eu posso empreender. Ainda assim, quais foram os desafios, os gigantes que você teve que enfrentar? É. Atualmente, eu sou consultora de negócio, mas eu não comecei assim, né? Então, Uhum, um dos meus maiores desafios naquela época era não ter clareza do que eu queria realmente. Porque assim, a entendi. gente começa assim, eu preciso de dinheiro, tudo bem. O que eu sei fazer bem? Aí você Uhum, começa a fazer algo bem para vender, para ter aquele dinheiro. Isso tá errado? Não, não tá errado. Só que uhum, isso nem sempre é o certo a fazer. Por isso que muitas pessoas têm um negócio relativamente legal, que dá um dinheiro, só que elas não estão satisfeitas. Ainda tá aquele buraco, ainda tá aquela coisa esquisita lá dentro, entendeu? E uhum. ela não quer. Então, assim, para mim o meu maior desafio foi reconhecer o que eu precisava realmente de fazer. Porque nesse momento, né, que Deus falou comigo e tudo, o que eu fiz? Bom, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de costurar, eu gosto de criar. Eu vou montar um ateliê de bonecas. Por quê? Porque era uma coisa Entendi. um hobby, uma coisa que eu gosto de fazer. Era muito legal, muito divertida, aquele tanto de tecidinha, aquelas coisas coloridinhas. E eu não sou mãe de menina, né? Eu só tenho homens. Então, para mim, era uma delícia fazer aquilo lá, né? Uhum. Então, já que eu gosto disso, eu vou fazer isso para vender. Só que o tempo foi passando, eu investi tempo, dinheiro, energia numa coisa que relativamente estava indo até bem, mas ainda tinha um buraco. Ainda parecia que não era aquilo, sabe? Eu não queria ser conhecida como a melhor artesã bonequeira do Brasil. Isso não, Uhum. sabe? Não tinha aquela Faltava. paixão. Não tinha. Eu gostava de fazer como hobby. E aí, na hora que os clientes começaram, não, tem que ser assim. Não, eu quero desse jeito. Isso me incomodava muito. Por quê? Porque eu queria criar, eu queria ter o jeito, eu queria ter essa liberdade. Então, para mim, um dos maiores desafios foi isso, sabe? Reconhecer. Não, tudo bem, eu vou empreender. Mas o que realmente vai fazer sentido com a minha vida? E aí, Uhum. bem um pontinho que eu trabalho bastante no meu trabalho início é o seguinte como que você pode servir as pessoas. Uhum. Porque é diferente eu fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que eu Exatamente. quero fazer. E aí eu tenho que procurar uma coisa que para me servir as pessoas. Então, a primeira dificuldade foi essa. A segunda foi gerenciamento de tempo, né? Porque a gente Sim. para uma ideia que empreendedorismo É vai ter. tranquila. Não, você vai ter tempo para brincar com seus filhos. Vai ter tempo? Vai. Você pode passar a tarde toda brincando de Lego, mas alguma hora você vai ter que trabalhar. Sim. Vai ter que compensar essas horas. Em algum momento isso vai ter que acontecer. E aí, até entender isso do tipo, eu passei a tarde toda brincando, então eu vou trabalhar de madrugada. Não, então eu vou levantar mais cedo. Por quê? Porque eu tenho um Uhum. prazo para cumprir, eu tenho que entregar isso aqui, né? Uhum. Essa foi uma dificuldade muito grande também, né? Porque a gente acha que vai ter liberdade de tempo e não tem. Tem flexibilidade de Sim, tempo. sim.
É diferente, né? É bem diferente. Então foi um outro ponto assim que sofri, que eu sofri bastante. E um outro também foi criar processos. Por quê? Porque quando você trabalha fora, você chega na empresa, você sabe o que você tem que fazer. Ah, na segunda-feira você faz isso, na terça você faz. Nananana. E, Uhum, cara, quem exato. ninguém vai mandar. Então, criar aquele processo. Beleza, o pedido chegou. O que você vai fazer com isso? Ah, e se o cliente perguntar isso, né? E não tem processo. Ah, e o menino? Beleza, o menino não vai na escola hoje. E aí, o que você vai fazer? Não, não É. tem. Então, isso realmente foi muito difícil. Sai fora, né, daquele padrão que a gente está acostumado muitas vezes, né, de chega no trabalho, cumpre as 8 horas, sabe o que tem que fazer e vai, né, o seu cérebro vai até sozinho fazendo os movimentos. Eu falo que trabalhar em casa cansa muito mais, principalmente mentalmente, né? Porque toda hora você está sendo interrompido para fazer uma coisa, para fazer outra, para atender um, outro, e ter que retomar depois aonde você estava. E é É, exatamente isso que você falou, como processos mesmo. Eu acho que acaba sugando um pouco mais da nossa energia, né? E aí, esses exato. desafios foram superados ou ainda permanecem? Quais são, então, hoje os desafios que você tem? Não, esses foram superados, mas aí aparecem outros, né? Porque é sempre É. igual Só videogame. aumenta. Você fica numa fase e tem que ir para outra. Pois É. é. Uma das coisas assim que ainda, né, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que tomar muito cuidado é com o excesso de informação. Porque a gente está no momento, tudo, né, é importante, tudo é prioridade, tudo, né, e aí dá aquela sensação que se você não tiver em tudo, você não vai dar certo, que o seu negócio não vai crescer, que você não vai prosperar, sabe? E aí é aquela, não, porque a onda agora é isso, aí todo mundo vai para aquilo, não, porque agora a onda é isso, e aí você se sente obrigada a entrar naquelas caixinhas. Então, hoje ainda não é fácil mesmo a gente, sabe? Esse excesso todo. Se manter no caminho, né? Então, eu Uhum. costumo trabalhar com um X no mapa, né? Então, o que você quer realmente do seu negócio? O que seu negócio vai ser quando ele crescer, né? Então, assim, beleza, eu quero ser isso. Então, cria um caminho e fica no caminho. Só que é É. tanta distração que fica mais difícil. Então, esse ainda é um desafio, assim, que eu preciso, tem que romper todo dia. Entendi. Eu acho que porque também fica em busca, talvez, dos resultados, né? Focar mais no resultado do que no propósito, né? Teve um tempo da minha vida também que eu focava mais no resultado do que no propósito. E aí, tipo, não tá legal, né? Não é isso, assim, que eu tenho buscado. Eu tenho buscado realmente o propósito. Então, independente de quantas pessoas tiverem, independente do resultado, eu vou permanecer no propósito, né? Se Deus falou é tempo disso, é tempo disso, independente do resultado que visivelmente eu possa ver, né? Porque também tem coisas que estão ocorrendo e que a gente pode não estar vendo, mas que está acontecendo nas profundezas, né? E ainda está lá, né, na raiz ainda, mas não significa que não está acontecendo nada, né? Agora, na pandemia, por exemplo, confesso para você que eu surtei. Por quê? Começo de março, eu relançando meu curso, assim, né? Aquele trabalhão todo que deu antes e tal, então do tipo, agora vai e eu vou ficar descansada e tudo. E aí vem a pandemia, aquela coisa toda, né? A retenção do mercado, aquela É. confusão e aquela sensação que eu trabalhei e não teve resultado. Gente, e Uhum. assim, uns 20 dias eu fiquei assim, meu Deus, mas o que aconteceu? Por que comigo, né? Porque muita gente é culpada, né? Ué, mas eu fiz tudo certinho. E que não sei o que, a tua palavra fala, como é que é? Que todo trabalho tem aproveito. Aí a gente vai criando daqueles caminhos. Começa a querer cobrar Deus, né? Vai pelos caminhos da chantagem emocional. Isso. E aí depois eu parei, eu pensei, eu falei, não, gente, mas espera aí. Tudo bem, não deu resultado agora, mas eu não perdi, né? São coisas que tá aí, que eu posso usar depois, que vai ser, né, num outro momento. E aí eu Sim, comecei a ver, eu falei, gente, eu não larguei, eu não precisei de largar os meus filhos, né? Eu fiz tudo dentro da minha casa, tudo perto, né? Todo mundo tá bem, sim, né? Não era uma coisa assim do tipo pagar, né? Enfim. E aí a gente começa a rever. Então, focar nisso, né? No propósito. Por que que você fez? exato, Qual que... exato. Não. Porque se você não focar, realmente dá É. para dar. E trazer a gratidão, né? Porque a gratidão ela vai afastar essa preocupação, esse medo, essa ansiedade, né? Porque é natural, a gente que trabalha, uma coisa é você ter o seu emprego,
você chega lá, cumpre seu horário, no final do mês seu salário tá lá, faça chuva, faça sol, né? Outra coisa é você ter as contas para pagar e não saber quanto que você vai conseguir, né, produzir naquele mês, né? Ou obter de recursos, né? Então é meio complicado mesmo, né? E aí a ansiedade bate, é uma montanha russa emocional e aquela loucura, né? Uma vida louca, né? Quem quer adrenalina é só empreender. Meu marido fala, ele fala, nossa, se eu sofresse do coração, já teria morrido já, porque é literalmente uma montanha russa. Mas assim, conta Exato. pra gente os maiores acertos que você acredita que você teve nessa sua jornada até aqui. É. Assim, o primeiro, eu não sei se, como que eu posso te dizer? Aí os outros vão falar assim, mas é muito, enfim, mas vamos lá, é rapidez em mudar. Então, por exemplo, eu tô indo nessa estrada, tá errado, não tá legal, gente, então vamos mudar. A gente Legal. precisa ter essa coisa assim, ser mais maleável, porque quanto mais tempo Uhum, você errado, mais vai ser difícil você retornar. Então, por exemplo, sim, eu montei todo o ateliê, 3 anos, avaliações na loja bacana, né, as pessoas comprando e tal, gente, mas não é isso aqui não. Isso aqui não é esse legado que eu quero deixar. Sabe? Não é uhum, essa história que eu quero contar. Não é assim que eu quero ser lembrada. E aí, aham, todo mundo do tipo, você é doida, tá tudo pronto, entendeu? E você tem que sim, né, vamos dizer assim. Então, ter essa coisa rápida de mudar, né? Igual agora, né? O lançamento, deu alguns problemas. Não, tudo bem. Fiquei uns 20 dias surtado. Mas, não, gente, então beleza. Então, o que agora a gente vai fazer, né? Por quê? Porque se eu ficasse ali mais tempo chorando, me engana, não, gente, não ia mudar. Então, essa coisa assim de ser rápida, né? Eu acho que eu acertei bastante. E uma outra coisa também é trazer Deus para o meu negócio. Por quê? O que a gente normalmente pensa, né? Parece que a gente tem caixinhas para Deus trabalhar, né? Do tipo, é, tá aqui no meu casamento, mas aqui não, é. né? Lá na Aí a cama gente não, né? Tipo assim, tá no casamento, mas na cama não, né? Aí tá não sei o quê, mas no dinheiro não. e aí coloca nas caixinhas, né? E aí o dia que eu entendi que tudo que eu fizer, tem que glorificar o Senhor, eu tenho que Sim, fazer como o Senhor, né? Então, quando eu entendi isso, muita carga foi embora, sabe? que Aquela coisa bom. ter que agradar, por exemplo, o cliente, de ter que seguir aquelas regras, porque é aquelas táticas que vai me levar, não sei o que, não sei o que. Então, se eu entendi que a minha vida é do Senhor, quem vai me sustentar é Ele, Isso, cabe a mim fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho, sim. nossa, foi uma paz. Claro, né, É. gente? Mas isso ainda né, dá uma paz. Eu paro, não, espera aí. Quem é o meu pastor? Quem não vai deixar nada faltar? Uhum. A quem que eu estou fazendo isso? Quem vai ser glorificado? Se, né? Então, isso eu acredito assim que foi um ganho. É muito grande. Porque enquanto a gente ficar. Quando entender, né? Eu acredito assim, quanto mais rápido a gente entender que as leis que regem a nossa vida são diferentes das leis desse mundo, mais Uhum. a gente vai relaxar e vai tirar essas cargas. Mas quando a gente ficar assim em cima do muro, né? Pede o Senhor, mas quer cumprir aqui, aí tem. Eu É acho que esses dois verdade. assim, foi assim, bem, E bem acho que vantajoso. dentro disso que você trouxe, eu consegui enxergar ainda mais um acerto, né? Que é não ouvir a opinião do outro naquele momento, que quando você falou, né, vou trocar, não vou ter mais a lojinha e tal, e aí todo mundo, você é louca, né? Você nadou, mais ou menos assim, né? Nadou para morrer, né, na praia. E ali você entendeu e seguiu o seu coração, né? Buscou realmente aquilo que era a sua paixão. Então teve que ter coragem também, né? Porque muitas vezes a gente se apoia muito no que o outro diz, né? E nem sempre as pessoas estão certas. Conselhos são bons, mas a gente precisa, né, estar muito conectada com Deus para também poder absorver aquilo que realmente é um conselho ou aquilo que na verdade é uma crítica ou algo que vai nos paralisar, né? Então eu vejo Verdade. como um grande acerto aí também, né? Parabéns pela coragem, né? Por realmente ter dado esse passo além, né? Hoje, quantas mulheres aí têm sido despertadas nos seus dons, nas suas habilidades, por causa do seu trabalho, por tudo que você tem feito. Então, acredito que valeu a pena. E é engraçado, eu vou contar até uma experiência aqui, gente, que
a gente faz as coisas, mas a gente não tem noção, né, daquilo que a gente faz. E aí, quando eu mudei tudo e tal, aquela coisa, e eu era, assim, muito ativa na igreja, nas ministrações, né? Então, eu ia para tudo quanto é lugar pregar, enfim. Aí veio os abortos, veio os meninos, né? A falta de condições financeiras de ficar viajando muito e tal. Então, eu diminuí isso um pouco e vim para a internet. E aí foi um escândalo, um absurdo, que coisa esquisita, né? Do tipo, né? Ah, não. E muitas pessoas naquele momento não entendeu, né? A ideia era, quer aparecer, quer ficar famosa, enfim, aquela Sim. coisa. Aí, beleza. Aí eu fui, falei assim, né? Passou, aí eu fui pro trabalho, né? Comecei com o meu trabalho. E aí teve um determinado momento na minha vida que eu tava muito feliz, porque eu tinha colocado como meta, né, atender 50 mulheres naquele determinado período, pagantes, né, que entrassem nas minhas mentorias, nos meus cursos, enfim. E eu estava muito feliz que eu tinha conseguido, tinha alcançado o objetivo. E aí eu fui contar para alguém da minha família. Nossa, você não acredita o que aconteceu, não sei o que, tal. Foi difícil esse tempo, mas eu consegui, né? E aí a pessoa olhou para mim e falou assim, pena que você está ensinando as mulheres a amar o Deus Mamon. Você tinha que estar você tinha que estar pregando era a salvação. E aí, naquele momento, gente, foi assim, por 10 segundos, meu coração entristeceu, eu queria Sim. sair e chorar e tal. E aí eu respirei fundo, eu falei assim, não, eu sei para que o Senhor me chama. Eu sei quantas pessoas estão sendo alcançadas. Tudo bem, eu não estou Sim. falando de salvação de Jesus, mas eu estou trazendo uma outra leveza para o coração dessas mulheres. Cristo está sendo glorificado ali. Porque qualquer mulher que entende que ela pode sim empreender, que ela pode sim usar os dons, os talentos para servir as pessoas e gerar Sim. renda, Sim. glorificar a Deus com isso, gente, isso tem que ter um valor no reino, né? Na família, né? Exato. E aí, gente, não, meu coração foi se encheu. Então, assim, você tem crítica, né? As pessoas te apontam e tal, 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 Sim. mas você consegue levar um pouco melhor quando você sabe o caminho e a direção que você está indo. Eu acho que as Então, pessoas confundem muito, né? Traz assim, a religião, ela traz um peso sobre o ganho financeiro, né? Parece que é pecado você ter dinheiro, parece que é pecado você, né? É aquela crença limitante de que se eu trabalho para uma empresa, então tá ok, mas se eu vou virar essa empresa, então ou eu já tô, né? Ou eu tô cobiçando demais, ou eu tô, né, viajando na maionese, ou então. Só que assim, quem trabalha para uma empresa, alguém teve a visão de colocar aquela empresa para dar emprego para aquela pessoa, para sustentar aquela família, né? Então, eu isso, acho que a gente precisa ser um pouco mais despertada, né? Dentro de sonhos positivos, não daquela ambição negativa, egoísta, né? Mas dentro de algo positivo, de sonhos, de propósitos, né? Ou até mesmo de uma ambição positiva de um querer e uma vontade, para que a gente seja abençoada para ajudar outras pessoas também, né? Porque se o reino de Deus nos ensina a ajudar pessoas, né? Que prazer e que alegria quando a gente pode doar R$ 100, R$ 150 para uma mãe que está grávida, né? Para uma pessoa que cuida de uma obra social, ou lá na igreja mesmo, ou para sua vizinha, ou para alguém que está necessitado, você pode comprar uma cesta básica. Isso é muito prazeroso. Mas a gente só pode fazer isso se tem recursos financeiros, né? Então, assim, eu também passei, assim, né, uma fase, assim, bem difícil, porque quando eu lancei o meu primeiro livro, eu nunca vi isso como empreendedorismo, de forma alguma. Primeiro veio realmente aquela paixão de tudo que Deus fez na minha vida. Eu queria compartilhar. Então, eu imprimi 300 livros a muito custo, porque é muito caro, não é barato. E o que eu fiz, Letícia? Eu dei os meus livros para todo mundo. Eu vi as pessoas assim e eu começava a contar a minha história e eu já falava assim, ai, eu vou te dar um livro, tá? Mas peraí, né? Aquela pessoa nem pediu o livro, tipo assim, eu nem, né? Muitas nem leram o livro, né? Para muitas foi igual da pérolas aos porcos, enfim, né? Então, mas era a minha sede, só que é o meu marido, né? Que ele já é mais, né? Vamos dizer assim, ele tem mais experiência nessa área, ele já trabalha com vendas há muitos anos. Ele falou assim, amor, calma, isso custou dinheiro. Falou, tudo bem, você pode dar para algumas pessoas, mas para aquelas que você realmente vê que querem, que não tem condição. Deus também te deu isso, né, para que fosse uma fonte de renda. E eu comecei, e essa transição de eu enxergar o meu livro também como uma fonte de renda foi difícil para mim. Por quê? Porque ele carrega uma mensagem cristã, então parecia que era pecado. Parecia que era pecado eu vender algo que carrega uma mensagem cristã. Então, a gente fica com os conflitos mesmo, né? E a gente precisa tirar
essas crenças limitantes, essas construções religiosas que tem dentro da gente, né? Uma coisa é você pregar para você cobrar para pregar a palavra. Isso não existe. Eu acredito que isso realmente não, porque aquilo é um dom, é a palavra de Deus, você está compartilhando. Agora, escrever um livro, né? Ou você fazer um curso, né? Ou o que quer que seja que você vai fazer aí, que demande tempo, que demande estudo, você também gasta com material para estudar. Muitas vezes você pagou faculdade, ou você pagou cursos para você obter aquele conhecimento para você poder compartilhar. Então, no meio cristão tem uma coisa muito ruim, que todas as pessoas querem de graça, tudo elas acham que tem que ser de graça, porque se tem uma base fundamentada em Deus, então tem que ser de graça. Isso é um erro, né? Uma coisa, já falei, repito, de graça dá é o dom. Deus te deu o dom de curar, você jamais pode falar R$ 100 por essa oração. Isso não existe, né? Pregar, isso também não existe. Agora, produzir materiais, seja, né, hoje em dia nem tem mais CD, né, mas seja músicas aí na internet, né, nas redes aí que tem, seja vídeo no YouTube, o que quer que seja, livros, né, seja os dons que a pessoa tem, por que não, né, porque a pessoa não conseguir com relação a isso. Então, para mim também foi isso. E eu lembro que quando eu iniciei o meu curso online, curso de mentoria, foi outro conflito, também foi um monte de, sabe, a gente tem muito medo, né? Então, assim, primeiro é bom a gente ter um temor no coração mesmo, pra gente ir caminhando, né? Ali, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer, mas eu acredito que você também tem essa prática, como você mesmo falou, trazer Deus pro seu negócio. Eu também sempre, assim, orei muito, assim, pedindo pro Senhor direcionamento, o que é para eu fazer, qual é o próximo passo. Então, eu tenho muito temor em relação a isso. Isso é legal, ok, mas o que a gente não pode é temer a opinião das pessoas. Porque as pessoas sempre vão nos ver, talvez, como oportunistas ou como, né, como, que nem você falou, né, quer se aparecer porque quer ir para a internet. Gente, a internet hoje é o canal, né, na verdade, ela é o cartão de visita, é onde a gente ali tem a possibilidade de tanto expandir na questão da mensagem que você carrega ministerialmente, mesmo sem o objetivo de empreender, como para quem também tem esse chamado para empreender e que Deus também quer que use os talentos para trazer renda. Você não está matando, não está roubando, está pagando seus impostos certinho. Qual é o erro nisso, né? E eu lembro que quando eu fiz o curso, e você que fez curso online sabe, né? Dá muito trabalho, é muito trabalho. Para mim foi um ano assim de muito trabalho. Todos os dias eu trabalhava quase 18 horas por dia. Desenvolvi tendinite de tanto editar vídeo, eu que fazia tudo e tal. E aí eu lembro uma pessoa também muito querida, assim, né, que uau, essa pessoa vai vibrar, tal, ela até fazia parte também, né, tinha aprendido comigo, né, não fazia parte como sócia, né, mas eu digo, dentro do trabalho que eu desenvolvia de aconselhamento, ela era uma das pessoas que tinham aprendido diretamente de mim ali, e quando eu contei para ela, ela fez uma cara, tipo assim, quem sou eu para falar alguma coisa se Deus te falou que é para fazer isso? Né? E eu fiquei muito chateada, assim, porque ela me interpretou assim, sabe? Tipo, isso também, sabe? É agora, parece que tudo que a gente faz, as pessoas elas passam a nos ver, agora você é isso. Lembro quando eu escrevi o primeiro livro também, umas pessoas mais próximas a mim, agora você é escritora. Não, gente, o coração continua o mesmo, a gente continua sendo aquela pessoa ali humilde, pronta, não, nem todos, claro, né? Eu sei que tem pessoas que não, mas estou dizendo de nós, assim, por exemplo, que não mudou essa essência do coração, mas que foi julgada, que foi duramente ali. E isso, o que acontece? Muitas pessoas desistem, né, Letícia? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se você já pensou em desistir em algum momento da sua vida, né? Ou se para você foi fácil. Eu posso falar que para mim não foi, né? Eu, desde o primeiro livro, quando eu tive as críticas em relação a isso, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito arrasada. Eu pensei, não tem nada a ver, isso não é para mim. E quase que, por exemplo, um ministério e quantas outras vidas que foram alcançadas nesses últimos 7 anos não teriam sido alcançadas através da minha vida. Poderiam ter sido alcançadas através de outras histórias, mas cada pessoa tem a sua história específica para alcançar cada coração, né? Então, a gente desistir também não é desistir só da gente, é desistir de tantas outras que Deus escolheu ali para talvez ser alcançada através da sua história. Conta um pouquinho se você teve uma experiência assim também. Nossa, eu tive e assim, não, foi traumatizante. Porque né, quando eu entendi que não era o ateliê, quando eu entendi que eu queria realmente falar de Jesus, não era falar de Jesus. Eu queria mostrar para as mulheres que elas também podiam.
Sim, Que não é... aquilo que foi para você, né? Olha, poxa, pode empreender, é certo, não é pecado, tá? Né? Vamos fazer certinho. E assim, a gente ia, né? Até hoje vai, né? Em muitos congressos e tal, tal, tal. E aí, quando fala, né, da mulher virtuosa e tal, tal, fala do lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido e do filho. Ok, eu entendo isso. Só que a parte que ela ia, que ela trabalhava, que ela tinha dinheiro, que ela era próspera, que ela era produtiva, parece assim que arrancava da história, assim, entendeu? E colocava só aquela mulher ali. Nada contra, gente, que eu também sou esposa, dona de casa, nananana, temos que fazer isso mesmo no nosso trabalho, mas isso não quer dizer que morre ali. Ou então, a obra de Deus é só aquilo que você faz na igreja, nos grupos da igreja, nos departamentos da igreja. Não, gente, a obra de Deus é que você faz em qualquer lugar. Na hora que você está tomando banho, na hora que você está conversando com a vizinha, Sim, exato. filho, tudo isso é um lugar, uma oportunidade de você glorificar a Deus. Então, essa secularização, sabe, do tipo, obra de Deus é dentro de igreja, é dentro de departamento, e o que você faz, o restante não é secular, isso assim, nossa, me constrangia, porque na hora que você olha para a Bíblia, você não vê isso, né? E aí eu falei assim, Senhor, eu preciso contar isso para os outros. Eu tenho que Sim. mulheres, né? E aí eu fui, montei todo um trabalho, um curso, enfim. E aí eu fui apresentar para uma pessoa né, que já estava nesse meio de empreendedorismo há mais tempo, enfim, cristã, né? E aí eu falei assim, e aí, o que você acha? Né? E tal. A pessoa olhou, respirou, falou, nossa, muito legal, muito legal. Só que não vai dar certo. Ela falou assim, não vai dar certo. Aí eu, por quê? Eu falei, não, porque muita mulher cristã não quer ouvir isso. Ou você não vai ter abertura. Ou então as pessoas vão te criticar, né? Do tipo, eu tava me criticando, né? O meio cristão não vai pagar por isso, né? Então, não vai pagar, enfim. E aí criou-se uma barreira e eu abracei aquilo. Eu vi aquilo como verdade. Porque era uma autoridade, né? Uma pessoa assim, Sim, né? Que sim. Ao em seu cima. ver. E ela foi e não me deu aquele aval. E eu adoeci. Eu tinha acabado de ter o Arthur. Eu já tava assim, eu já vinha, né, com os 2 abortos, então eu já tava com aquele espírito de morte, sabe, rondando aquela coisa horrível por perto. Eu gerei o Arthur nesse clima e ele nasceu, teve essa desilusão, vamos dizer assim, com relação ao trabalho. E aí eu desenvolvi uma depressão pós-parto. Tudo culminou para aquilo, né? E aí eu fiquei, nossa, eu fiquei muito mal. E no meu canal do YouTube, tadinho, tá até abandonado. Mas eu tenho uns vídeos bem antigos, mas bem antigo mesmo, que eu tô assim, ó, que eu tô balançando um carrinho, o Arthur deitado e eu balançando o carrinho e gravando vídeo. Por quê? Eu pensei o seguinte, não, eu preciso continuar fazendo alguma coisa, eu precisava de me limitar da palavra. Eu tinha, sabe, eu queria me agarrar em alguma coisa. Eu não tava podendo ir pregar, né, enfim, e tudo, mas eu tinha que falar com alguém aquilo que eu tava, sabe? E aí eu comecei a fazer os vídeos no YouTube. Então, assim, descabelada, sem foco, sem nada, porque era uma maneira que eu tinha para sair daquela coisa. E nesse momento, eu vi assim, o Senhor fazendo coisas. As mulheres, nossa, que legal! Nossa, eu vi o seu vídeo. Nossa, funcionou. Na época era muito Facebook, né? Então eu punho muito no Facebook também. E aí as pessoas começaram a ter dúvidas, olha que legal. Então, quer dizer, tem valia, alguém quer ouvir isso, né? Existe um povo que precisa de ouvir isso. Sim. Então, quer dizer que eu não estou fora, né? E aí, logo depois, veio um Conexão Mulher, que foi um congresso de mulheres cristãs online. Eu falei, não, espera aí. Uai, tantas pastoras lá fazendo. Gente, então. Aí, naquele momento, eu vi um deslumbro. Eu falei, nossa, então não é que eu tô muito errada, não. Dá pra ir. De repente, tô num ambiente errado. E realmente o ambiente adoece a gente, né? Então, dependendo de quem você tem à sua volta, você enterra sonhos, você entra dentro de caverna, né? E você se esconde e você não produz aquilo que Deus tem para você, mediante o ambiente que você tá. Então, o que eu fiz? Eu mudei de ambiente. Eu sutilmente mudei de ambiente, né? Que eu falei assim, não, espera aí, eu tenho que olhar para as pessoas que estão fazendo aquilo, que acreditam naquilo, para mim ir, né? E hoje em dia eu vejo muito isso. A gente, muitas vezes, não floresce, não faz tudo o que a gente precisa fazer, porque ninguém na nossa volta está fazendo. Mas, de repente, é você que tem que ser a primeira, né? Exato. Depois de Davi, ninguém estava se candidatando a matar Golias. Ninguém. Alguém teve que fazer e de repente vai ser você. Então,
e ter essa noção. Então, hoje em dia, depois disso, eu paro para pensar em quem que eu vou ouvir. Eu não sou muito, Uhum. né, todo mundo assim que sai dando É, opinião. Eu vou ouvindo, não. Não, espera aí. Quem que é essa pessoa? O que que ela tá fazendo na vida, né? sim, exatamente. Até, então ela pode me aconselhar, essa aqui não pode não, né? Eu vi uma frase aí né, de um moço, ele nem é evangélico não, mas ele falou algo interessante, ele falou assim, olha, não aceite conselhos de quem não construiu nada, porque ele Uhum. não tem bagagem, né? Ele não tem, ele vai falar É do achismo, verdade. falar das Uhum. experiências dele, né? Então fica mais difícil. Então, foi isso. E aí parar. E até hoje, né? Tem pessoas que falam. E aí, quando eu vim pro negócio, aí o que eu pensei? Bom, então eu vou ser consultora de negócio, né? Que eu sou formada nisso, enfim, me especializei em mais algumas coisas para ser consultora de negócio. E aí, com uma mentora, né? Eu falei assim: não, e eu quero trabalhar com mulheres cristãs. Você tá louca? Elas não vão te pagar. Não vou te pagar. Confesso para você que o mercado realmente ele é bem aquém do que os Uhum. Sim, do que fora, é verdade. é. Você com seu curso você sabe disso, né? Que o Aham. valor é aquém dos de fora. Mas eu vou falar assim, não, eu preciso, porque a minha mensagem é para essa mulher, né? Uhum. Porque que é o meu curso, né? Em que eu trabalho? Eu ajudo essa mulher a planejar e estruturar a vida dela de um jeito que encaixa o negócio e não o contrário, né? Porque o Uhum. que a gente tem um negócio e aí a gente quer que o marido, a casa, os filhos, todo mundo entra naquilo ali com a gente. Não. Primeiro você tem que olhar Sim, o seu estilo de vida, sua família, aquilo, né, os seus dons, seus talentos, aonde que você vai servir e depois escolher um negócio ou criar um negócio ou planejar o seu negócio que encaixe com aquilo ali. Porque legal. o negócio, ele faz parte da sua vida, ele não é a sua vida. E Sim. a gente muitas vezes esquece disso. Aí você Uhum. fica trabalhando, levanta de manhã, grita com o menino, e aconteceu isso comigo, né? Um Uhum. negócio dentro da minha casa, tendo atitude assim, de gritar com os filhos. Como assim? Quando eu trabalhava fora, eu era a maior mãezona. Pegava sábado, domingo, saía, passeava, fazia piquenique, nanana, porque agora dentro de casa eu tô, menino, né? Então alguma coisa tá errada, né? Inverteu, né, a prioridade, né? Inverter a Então, prioridade. esse Então, pode ser um dos erros que você cometeu, então, nessa sua jornada de empreendedorismo? foi um dos erros. De não ter as coisas em ordem. E aí entra aquela coisa do autoconhecimento, né? Quando você se Uhum. conhece, você sabe a hora que você é mais produtiva, você Uhum. sabe, né? O que você quer daquele negócio, o que você espera daquele negócio, qual é o estilo de vida familiar que você quer ter, Uhum. quais coisas que você vai delegar, né? Tem muita Exato. necessidade de delegar, porque É. vai sim, você não vai dar conta de tudo, não. Então, um dos erros que eu cometi também foi esse. Foi E tenso. que bacana, né? Assim, poder aprender com os seus acertos, com os seus erros, com as suas experiências. Está sendo muito enriquecedor essa live. Quero agradecer muito mais uma vez a sua disponibilidade e generosidade em ceder uma hora aí do seu tempo para poder compartilhar aqui com a gente. E se você pudesse deixar, além de uma dica super que você já deixou aqui, porque você falou, né, sobre encaixar o negócio dentro da sua realidade, para mim isso foi uma dica sensacional para as mulheres. Mas se você pudesse deixar mais alguma dica para alguém que está querendo empreender, querendo começar algo, o que que você poderia falar para elas? Primeira coisa, tente descobrir em você, em coisas que Deus já te deu. Porque quando a gente olha para a palavra dos 10 talentos, fala assim que o Senhor deu para cada um conforme a sua capacidade. E aí a gente precisa entender qual que é a nossa capacidade. Porque se você não entender, você começa com a comparação. E eu passei por Uhum, isso, né? Fazendo o mesmo curso com as pessoas explodiram e eu não. Mas peraí, eu tava com um bebê mamando e o outro aprendendo a escrever o nome. Então, assim, o uhum, tempo de diferente, né? Então, a primeira coisa, busque esse autoconhecimento para saber o que Deus já plantou dentro de você. Quais são os seus uhum, dons que você pode disseminar e que você pode servir as pessoas. Então, isso é muito importante. Segundo, pense num negócio que vai além de ganhar dinheiro e de te satisfazer. Porque quando a gente olha para Deus, Deus tem compromisso com a nossa geração, com o povo, com a uhum. humanidade. Sim. Então, você é um ponto estratégico na grande obra de Deus para a nossa Uhum, geração. Então, quando você sim. entende qual que é esse ponto estratégico e em que você pode servir as pessoas,
o seu negócio toma outra cara. Aquela malinha da culpa diminui. Porque, por exemplo, na hora que você precisa de trabalhar, você entende que aquilo também é parte de Deus. Que é parte Sim, do trabalho de Deus para você, da obra de Deus, né, daquilo que Deus tem para sim. você. Então não Das dói no seu sementes, né? E de estar lançando sementes para posteridade, né? Para outras gerações. outra geração. Então você fala com o seu filho, olha, agora a mamãe está trabalhando. E o seu coração não Uhum. dói, porque você entende que Sim. aquilo que você está trabalhando no reino, é semente no reino. E quando você está com seus filhos, você está com seus filhos, porque sabe que tem um momento certo de trabalhar. Então, Uhum. não é de saber que aquilo que você está fazendo está construindo um legado, está construindo uma história, né? Que Deus está Uhum. tendo a oportunidade de usar aquilo para abençoar, servir as outras pessoas, te ajuda muito. Então, eu costumo dizer que é autoconhecimento e autoconhecimento. Quando você liga essas duas coisas, fica fácil. E o segundo, e o terceiro, é construir a sua própria rota. Eu sei que a gente está numa era de comparações, né, assim, estratosférica. Ninguém tá longe disso. A gente sempre olha a coleguinha, né, que ela tá fazendo, que tá dando certo, vou copiar e vou fazer também. Só que cada uma de nós tem uma rota própria. Então, Uhum. por exemplo, eu vi isso muito nítido agora no meu último lançamento. Do tipo, eu fiz tudo que todo mundo faz, por que o meu não deu certo? E Uhum. aí, de que as leis que regem você, a sua vida, são outras, isso muda. Naquele momento, sim, eu estava querendo me mostrar isso. Espera aí, é eu que cuido, não é você. Você pode Uhum. até estar confiando na força do seu braço, na força de tudo, mas espera aí, eu quero usar essa experiência para te trazer para cá. Então, você tem que ter essa noção, né, que a sua rota, o seu caminho é seu. Você É, pode aprender, você pode ouvir, sim, trazer para dentro do seu negócio, colocar em prática, tal, 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 mas quem vai trazer o crescimento é o Senhor. Você vai exato. plantar, arar a terra, molhar as Uhum. plantinhas, vai fazer Sim, tudo que tem que fazer. Mas na hora de brucutum, né, de sair dali, sim. vai, É Deus quem né, faz, né? faz. E, e aceitar esse caminho também, né? Porque às vezes a gente não aceita, porque às vezes você quer que o seu caminho seja igual ao do outro, né? Então, para mim foi isso muito assim, de eu aceitar que meu caminho era diferente do que das outras mulheres que eu via que faziam o mesmo trabalho que eu. Eu tipo, mas eu queria que fosse assim, alguém que me levantasse, que eu fosse de uma igreja famosa, que não sei o quê. Não, o seu caminho vai ser assim, batendo de porta em porta, ralando, comendo barro, né? Não que de outras pessoas também não seja assim, muitas pessoas são também, claro. Mas eu lutava contra o meu caminho, né? Não que eu quisesse copiar as pessoas, não nesse sentido do que falaram de identidade, no sentido de como acontecer, né? E aí Deus trouxe um caminho diferente, que é esse caminho até mais da internet, né? E eu É. tive que aceitar. E na hora que eu aceitei que as coisas começaram a fluir, enquanto parece que eu brigava com isso, as coisas ficavam presas. E é engraçado que muitas vezes assim, a gente não quer aceitar esse lugar, né? Outro dia eu vi uma ministração e eu fiquei, nossa, eu chorei quase a noite toda, porque todo mundo quer ser águia, todo mundo quer, É, todo mundo quer fazer, todo mundo quer é, acontecer. Mas é a galinha que fica, que cuida dos pintinhos, que aquece, é. então, né? Então, assim, Cada a um tem seu galinha lugar, né? lugar, né? E muitas vezes a gente quer ver coisas e quer ir, e não, o Senhor quer trazer para perto. Então, essa disponibilidade de aceitar o caminho e saber que você é única e É, que o Senhor vai trabalhar naquele caminho único, te ajuda muito, gente. E aqui eu tô falando para quem vem de lacinho de cabelo, para quem, sim, para qualquer tipo de negócio, sim, qualquer tipo de negócio, exatamente. tem uma possibilidade de te abençoar ali. Fala um pouquinho então do seu trabalho, antes da gente pedir a última dica, que é sobre gerir o tempo. Eu queria que você, depois, no finalzinho, falasse um pouquinho sobre algumas dicas de gerir o tempo, que é tão, né, hoje escasso na nossa vida. E você, como você dá conta de dois perfis? Eu falei, meu Deus, eu já morro com o perfil. A Letícia tem o perfil dela pessoal, que é mais na linha mesmo de mensagens, palavras para mulheres, devocionais, né? E também no empreendedorismo. Eu falo, meu Deus, conteúdos maravilhosos nos dois. E todo dia eu falei, ela precisa contar pra gente como ela consegue, né? Então, fala um pouquinho disso, né? Mas antes, fala um pouquinho então do seu curso, os materiais que você tem, se você tem quantos cursos online, como que é essa escola, mentoria, se as mulheres quiserem entrar em contato com você, como que elas fazem. Ótimo. Gente, eu tenho sim, tem um e-book que chama 10 habilidades da mulher de negócio segundo a Bíblia.
Não é por nada não, mas esse e-book tá muito bom. E ele é totalmente gratuito, então eu gosto que as mulheres começam por ele para ler, para entender um pouco a metodologia, né? Porque assim, eu não estou falando que você vai ganhar mais dinheiro, que você vai ficar rica não, tá, gente? Então gosto de deixar isso bem claro, né? Porque senão não, a intenção não é essa. A intenção é trabalhar com você para você atingir os comportamentos necessários para que você consiga, sim, edificar a sua casa e o seu negócio. Você tenha, né, uma família bem cuidada e um negócio lucrativo igual a mulher virtuosa de Provérbios 31. Ela conseguiu fazer isso. E ela, ali naquele texto, tem um monte de características que eu e você pode desenvolver e a gente alcançar isso também, né? Então, assim, não é um passo de mágica, não é diquinha, não é nada disso. É um trabalho mesmo com você, com Deus, com a sua família. Então, é muito importante deixar isso. E aí, eu tenho um curso que ele é totalmente online e aí ele trabalha em cima do negócio mesmo. Lá, gente, tem, né, essa parte de autoconhecimento, tudo direitinho, de mentalidade e tal, mas tem a parte do negócio, de vocês mesmos saber como que você vai fazer, o que você vai vender, para quem que você vai vender, né? Então tem todos os trâmites mesmo do negócio. Eu sou administradora de formação, então tem tudo isso lá, né? Isso é um curso online e ele vai ser no próximo mês, assim, vai abrir as vagas de novo para a próxima turma. Então fica O ligadinho para... livro, o livro as meninas conseguem lá no seu perfil, na bio, lá tem um linkzinho. Legal, então vão lá, meninas, depois para começar a ir pelo e-book, então. Começar pelo BIC. Aí tem o curso. E aí tem as consultorias e as mentorias, né? O que é consultoria? Quando alguém chega com um problema do tipo, Letícia, meu negócio está assim, eu não estou vendendo. E aí ela traz um problema. O problema é o quê? Falta de venda. E aí eu vou estudar todo o negócio e falar com ela, então vou fazer assim, 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 que isso vai sanar o problema. Então, é uma consulta mesmo. É como se você chegasse no médico e falasse quais são os sintomas e a gente decide ali o Uhum. planejamento. Agora, o que é mentoria? Mentoria já é um acompanhamento. Aí agora a gente vai começar tudo, a gente vai reorganizar tudo, vai mudar tudo, e eu junto com você. Então você faz, eu olho, não, tá errado, vamos fazer de novo e tal, então sempre ali. Então a consultoria eu te dou a resposta, você faz lá na sua casa, resolve lá e tá tudo bem. A mentoria não, é comigo ali todo dia. Então são esses 3 tipos de serviços que eu tenho, Ai, né, que para trabalhar. bacana. Muito Muito bom. legal. Ah, e aí, pessoal, né? As mulheres que de repente têm o sonho de empreender e não sabe por onde começar, ou se você já é uma, né, profissional liberal e quer expandir o seu negócio e não sabe como. Muitas pessoas hoje, psicólogas, coaches, mulheres, né, que têm as suas profissões que muitas vezes querem fazer dinheiro, até com a internet, que não conseguem. Então, tá aí a Letícia formada, né, em administração, tem conhecimento, tem base para poder te ajudar. Então, quem precisar aí, ou se vocês também puderem indicar o trabalho dela também, por favor. Então, fala pra gente um pouquinho agora, nesses últimos minutos, como que essa mulher pode fazer tudo isso. Eu achei legal uma postagem no seu perfil que você falou como ter o coração de Maria no mundo de Marta, né? Então, como que a gente faz tudo isso sem se perder de nós mesmas, sem se perder de Deus? Ter tempo para a família, para o marido, para cozinhar, para não sei o que, tipo, e não enlouquecer, né? É Pelo menos verdade. tentar, né? Não que a gente consiga todos os dias, mas mais ou menos um caminho para quem está perdida. Então, tá bom, gente. Então, a primeira coisa eu gosto de falar o seguinte: você não tem que aprender a gerenciar o seu tempo, você tem que aprender a gerenciar a sua vida. Porque o tempo é 24 horas para todo mundo, né? Não tem como se aumentar, diminuir, nem nada. Ele é democrático, enfim, então, e é mais valioso do que tudo. Mas a sua vida é só sua. Então, porque quando a gente fala de tempo, aí a gente vê assim, o clube dá 5. Aí você pensa assim, eu tenho que levantar 5 horas da manhã, eu tenho que fazer isso, fazer... Aí você tenta encaixar a sua vida numa rotina que de repente não é a sua. Então, pensa aqui, como você quer gerenciar a sua vida? Eu, há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, né, que eu tava na coisa dos abortos, aquela coisa toda, né? Questionando tudo e todos, eu parei e pensei o seguinte, espera aí, que tipo de esposa que eu quero ser? Né? Na hora que eu não estiver aqui mais, se eu for antes do meu marido, o que eu quero que ele fale de mim? O que eu falo, o que eu quero que os meus filhos falem de mim? Então, naquele momento, eu pensei na minha vida. Não, eu quero ser uma esposa divertida, que gosta de sexo e que seja amiga. Então, naquele momento, eu decidi 3 coisas que eu gostaria de ser como esposa. E como mãe? Eu quero ser uma mãe brincalhona, que brinca, que esteja presente e que educa, que ensina a Bíblia, a palavra de Deus.
coisas. Quem que eu quero ser como mulher, né? E aí, quando eu decidi quem que eu quero ser, eu pensei assim, então eu tenho que começar agora. O Uhum. que eu posso fazer agora para que reflitam essa mãe? Né? Que tipo de dona de casa que eu quero ser? Eu era muito, sou ainda, né? E eu tenho liberdade xiita, por exemplo. Se eu lavo as vasilhas tudo e um cidadão pega o copo e põe lá na pia, gente, aquilo eu ficava virada, a ponto assim de querer quebrar tudo. Do tipo, você não tá vendo não, criatura? Eu acabei de lavar o negócio, você tá sujando. Mas, gente, que mãe chata! Que pessoa chata! A casa é para usufruir. Então, eu quero ser uma dona de casa onde que os meus filhos e o meu marido queiram voltar. E graças a Deus eu tenho isso. A gente passa, né, final de semana na casa da sogra, da mãe, né? Mas na hora que chega em casa, nossa, graças a Deus a gente chegou. Gente, meu coração explode de alegria. É. Que bom que eles querem voltar para casa. Porque quando eu era pequena, eu não queria voltar para casa. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu decidi o tipo de mulher que eu queria ser. É todo dia que dá certo, gente? Né? Não. Tem dia É que o negócio normal. é normal, né? Tem dia que o negócio tá feio. Mas o quê? Eu decidi ser aquela mulher. Então eu paro e penso, beleza, meu dia tem 24 horas. Eu preciso fazer isso, 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 isso. Mas o que, que é mais importante? O que que disso tudo que eu vou fazer vai refletir na mulher que eu quero ser? E aí, gente, tudo muda. Claro, não é fácil. Não é fácil. Vai ver, não é fácil, mas é possível. Na hora que eu vejo que eu preciso de sentar para fazer, né, os conteúdos e o meu filho está aqui, ô mamãe, ô mamãe, ô mamãe, o que é mais importante? Eu fazer conteúdos para minha audiência ou eu atender o meu filho aqui? É. Né? Beleza. Né? Então a gente tem que ter essa noção. Comida, né? Beleza. Aqui em casa eu gosto de fazer, eu mesmo cozinho. Então, beleza, Uhum. dá 4 horas da tarde, gente, eu tô na minha cozinha. Eu tô cozinhando, porque em casa já até 5h30 da tarde, porque os meninos vão dormir às 7 horas da noite, né? Então, você decide o estilo de vida que você quer ter e qual é a vida que você quer contar. E nesse momento você aprende a gerenciar um pouco melhor o seu tempo. E aí você para de contar horas, sabe? Você começa a contar momentos, as situações. Então, por exemplo, eu faço, né, conteúdo para 2 Instagrams. Então, o que me ajuda muito, muito, muito? Primeiro, eu sei o que eu quero falar em cada um deles. Então, assim, para mim é muito claro. Não, nesse aqui eu quero falar sobre essa linha. Nesse aqui eu quero falar sobre isso. E E aí aí, você, gente, eu você vou separa um falar. tempo à noite, como que você faz, Isso. assim? Aí é à noite. Então, por exemplo, aí domingo, assim, na parte da tarde, tá todo mundo, né? Agora não tá indo no culto mais, tá todo mundo assim, meio que já cabelinhando pra ir dormir. E aí, naquele momento. Então, beleza, essa semana eu vou falar. E aí, eu faço conteúdo em lotes. Né? Então, por exemplo, eu comecei essa, né? O Coração de Marta de Maria, beleza? Ele vai durar o quê? Uns 4, 5, 6 semanas, né? Então, beleza. Então, eu tô estudando o que sobre isso, né? Que é uma mudança minha também, né? Que eu tô precisando nesse momento. Então, e aí eu vou compartilhando, eu separo. Beleza, eu aprendi isso aqui, então vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí eu separo. E aí fica mais fácil também. Mas Uhum. aí entra aquela coisa, né? Você tem que postar todo dia, tem que ser nesse horário. Aí eu ranquei esse tem que ser da minha vida. E Entendi. aí eu, né? Porque é legal, seria muito bom, mas o dia que não deu, não deu, né? Sim, Tento, não dá para ser. E aí eu penso, né? Eu preciso ser a melhor consultora, nananã, ou a melhor mãe para os meus filhos, para o meu marido. sim. Então, na hora que coloca na balança, fica mais certo. E eu recebi um recado, né, de Deus, já tem mais ou menos uns 6 meses que balançou todas as minhas estruturas, porque eu sou dessas, né? Horário certo para postar, aí a pessoa cometeu comentário atrás, né? Para aumentar Uhum. os algoritmos, aquela coisa toda. E aí uma pessoa falou assim comigo, nossa, eu recebi um prêmio de não sei, nananana, e eu não fiz esforço nenhum para isso. Aí eu parei, pensei, aí eu fui lá olhar para a pessoa, né? Aí eu falei assim, gente, aí ela foi falar comigo, né? Os seus, Deus dá os seus enquanto dorme. Né? E aí, naquele momento, eu falei assim, gente, é verdade, eu tô fatigada que nem Marta, né? Por É, que você tá tão fatigada? Por que você tá tão tarefada, né? Sendo que o que eu tiver que receber vai vir do Senhor, né? E aí, é. quando você tira esse peso, eu faço o meu melhor. Sim, Sempre. sim, O sim. melhor. Isso sempre, Mas, né? mas eu não preciso Fazer atropelar. esforço exatamente para obter o resultado, né? É a história do fazer e esperar, né, que o Senhor ele traz o crescimento disso, né? Ele traz o Letícia, falta crescimento. 30 segundos. Foi super demais, passou muito rápido. Eu ia abrir aqui para perguntas, nem deu tempo. Uma pena.
mas acredito que agregou muito. Muito obrigada por tudo que você compartilhou. Meninas, passam a seguir a Letícia, quem não segue ainda, quem aqui só conhece o meu perfil, passem a seguir ela, por favor. Vão lá, baixem esse e-book, leiam, né? Falem da Letícia para outras pessoas também e façam aquilo que Deus confiou. Despede rapidinho, Letícia, falta 10 segundos. Obrigada. Beijo para você, gente. Obrigada, viu? Deus abençoe, viu, pastora? Foi uma honra, meninas. Amém. Obrigada. Marcaremos mais. Tá, vamos sim. Tchau, tchau. Tchau.